E como que esse documento deve ser elaborado, né? Para que ele surta os efeitos dele, para que ele atinja os objetivos e as finalidades dele, que é o quê? Dar transparência ao titular de dados sobre o que é feito com aquele dado pessoal. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que o documento tem que ser um documento objetivo, ele tem que ser um documento claro. Hoje é muito comum a gente ver o quê? Aquelas políticas de privacidade, né, nos sites enormes, que mais parecem um contrato, que é cansativo de você ler. Existe até um site que ele calcula mais ou menos o tempo de leitura de um documento. Se você coloca lá, tem documentos que demoram vários minutos para serem lidos e que ninguém lê. Então, o objetivo principal, que é dar transparência ao titular de dados, ele só vai ser atingido se o titular de dados efetivamente lê aquele documento. Então, você precisa fazer um documento objetivo, com uma linguagem acessível, com uma linguagem clara. Você tem que pensar muito bem no público para quem se destina aquele documento na hora de elaborar, para que você use um vocabulário e uma estrutura de linguagem, de escrita que seja acessível para aquele público. Então, você vai escrever ali de uma forma mais simples, mais coloquial, mais direta, por muitas vezes mais sucinta, uma forma compreensível para o público. Então, o que você precisa pensar antes de elaborar esse documento? Qual que é o segmento da sua empresa? Né? Você pensa ali no seu cliente. A empresa para a qual eu estou elaborando esse documento atua em qual segmento? Quem é o público dessa empresa? Com quem eu vou estar falando, né? Quem é o titular de dados dessa empresa? É uma empresa mais formal? Então, vou ter que manter um certo formalismo ali, uma certa... uma estrutura um pouco mais rígida, um pouco mais fixa na elaboração desse documento, ou o público é um público mais popular, por assim dizer, que eu não precise ter esse formalismo, é uma relação um pouco mais leve, não é tão formal. Então, você pensa ali naquele segmento daquela empresa, do seu cliente, e pense no titular de dados, que objeto, né, o titular de dados, o titular dos dados que o seu cliente trata. Ele é um público mais acessível? Ele é um público mais coloquial, menos informal? Então, você pode sim escrever de uma forma mais coloquial, de uma forma menos rígida, né? Menos formal, usando algumas palavras mais acessíveis. Você não vai colocar muito tecnicismo ali no seu documento, porque senão o público não vai compreender e aí você não consegue atingir o seu objetivo principal, ele que é dar transparência ao tratamento dos dados pessoais. Então, você vai ali, depois que você pensou no segmento da empresa, depois que você pensou no público destinatário daquele documento, você vai pensar na estrutura que você vai utilizar de linguagem para aquele documento. Você vai usar uma linguagem mais formal, porque o público pede, ou uma linguagem mais informal para ser mais acessível a esse público. E se você seguir, né, para esse público mais acessível, você pode pensar em formas de deixar aquele documento mais atrativo, mais interessante, que consiga captar, ganhar mais a atenção daquele titular de dados. O aviso de privacidade não tem uma estrutura formal, legal, fixa, determinada. Você pode fazer um documento escrito, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um áudio, você pode fazer em forma de quadrinhos, de desenhos. Você tem que fazer com que aquele documento seja compreendido pelo público. Então, você pode usar de todos os mecanismos aí de comunicação que existem, de todas as ferramentas de comunicação que existem, aquela que se adequa melhor para o seu público-alvo, para os titulares alvos
daquele documento que está sendo elaborado. Então, você pode pensar em ser lúdico, em fazer tirinhas, em fazer uma historinha contando como que é feito o uso do dado pessoal em tirinhas, né, em desenhos, ou você pode fazer um vídeo contando a história em um vídeo com personagens. Você pode fazer um vídeo interativo também, que a pessoa está, por assim dizer, lendo o aviso de privacidade para o titular de dados, então ele só vai ouvir, ele não vai precisar ler. Às vezes com isso você atinge um público maior, você atinge uma maior quantidade de titulares de dados. Ou você pode fazer ele escrito, mas também escrever ele por mais que ele seja escrito, você também pode usar questões lúdicas, né, questões atrativas, métodos atrativos na sua escrita, fazendo tópicos mais fáceis de serem lidos, menores, de forma que você consiga a atenção daquele titular de dados e consiga então passar a informação que você pretende com aquele aviso de privacidade. Aqui no escritório, a gente pensando exatamente no público e na atividade dos nossos clientes, o que eu acabei fazendo em 2 casos? Um dos casos, a atividade primordial deles era na internet, então não havia necessidade de ter um outro formato de aviso de privacidade senão aquele que estava no site. Mas para facilitar a compreensão ou o acesso desse documento pelos titulares de dados, nós fizemos um resumo, por assim dizer, desse aviso de privacidade, de uma forma mais lúdica, assim, né? De uma forma mais desenhada, mais tópico, mais resumida, onde o titular entra e tem uma visão geral do que é feito com o dado pessoal dele. E se ele quiser mais informações, aí tem um link que tem, né, um link ali para ele clicar, que ele já vai ser direcionado automaticamente para o aviso de privacidade completa, ali onde vão ter mais informações sobre o tratamento do dado pessoal. Então, esse foi um mecanismo que a gente achou de deixar o aviso de privacidade mais interessante para o público e de uma forma que atingisse melhor o seu objetivo. Por outro lado, tem um cliente aqui no escritório que o público dele não está na internet, está ali no espaço físico. Então, ele vai até o cliente e os dados são coletados ali e todo o relacionamento acontece ali. Poucos dos clientes, dos titulares de dados, vão até o site, vão ter acesso a informações que estão no site. A maioria deles vai ter acesso às informações ali na recepção mesmo, no próprio estabelecimento do cliente. Então, o que foi pensado nesse momento? Não adiantaria nada ter um aviso de privacidade no site se os titulares não fossem acessar. Então, a gente fez um QR Code que deixou ali na recepção para que se a pessoa quisesse ter acesso pelo celular, ela poderia ler o QR Code e esse QR Code ia direcionar diretamente para o aviso de privacidade que está no site. E uma outra opção foi deixado também um aviso de privacidade impresso e encadernado ali na recepção para que o titular de dados que não tivesse acesso ao celular ou à internet ou que achasse melhor ver o aviso de privacidade impresso ali na recepção também pudesse fazer dessa forma. Então, qual que é a intenção, a ideia principal na hora que você estiver elaborando esse documento? Pense na atividade do seu cliente e no público, para que esse documento seja efetivamente acessível ao público e cumpra a finalidade para a qual ele foi elaborado, para que ele foi criado.